Controle de temperatura na fermentação. Quais são os equipamentos disponíveis para o cervejeiro caseiro? Controladores de temperatura de um estágio, de 2 estágios. O que eles fazem? Quer aprender um pouco sobre isso? Então, bora fazer cerveja! Olá, fazedores de cerveja! Você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua própria de um jeito simples e prático, sem complicações. Papo de cervejeiro para cervejeiro. E hoje o nosso papo cervejeiro vai ser sobre controle de temperatura na fermentação, mais especificamente sobre os equipamentos disponíveis no mercado aí para os cervejeiros caseiros utilizarem para controlar a fermentação de suas cervejas, a temperatura da fermentação das suas cervejas. Basicamente, para quem ainda não utiliza controle de temperatura na fermentação, o interessante é que você utilize uma geladeira, que você tenha uma geladeira disponível para utilizar exclusivamente para fermentar suas cervejas. Tá? Esse é o ideal. Dá para fazer, claro, com aquele sistema da caixa de isopor, com gelo, mas aquilo na verdade eu não consigo considerar como um controle de temperatura, porque de fato você não controla efetivamente, você dá uma amenizada no excesso de temperatura, na verdade no excesso de calor, na época que está muito quente. Mas e quando está muito frio, como é que você faz? Né? Ou mesmo quando está calor, você consegue cravar certinho a temperatura que você tem lá? E você consegue o tempo todo estar olhando e trocando gelo? Não é um controle, ok? Então eu me refiro a você utilizar um controlador de temperatura dentro de um espaço controlado, que é uma geladeira. Junto com essa geladeira, que você vai utilizar exclusivamente para a fermentação das suas cervejas, você vai ter que utilizar um equipamento chamado controlador de temperatura, parecido, semelhante ou de algum outro modelo com esse aqui. Esse aqui é o modelo da Full Gauge, esse aqui é de 2 estágios, já vamos falar sobre 1 ou 2 estágios. Mas um equipamento como esse que vai fazer com que a temperatura dentro da geladeira seja aquela temperatura que você determinou, certo? E aí, já falando então das opções que temos no mercado, você vai basicamente encontrar controladores de 1 estágio e controladores de 2 estágios. Esse que eu trouxe, por exemplo, aqui é de 2 estágios. Vou explicar o que cada um deles faz. Os controladores de 1 estágio são aqueles que controlam apenas um equipamento, que acionam ou desligam apenas um equipamento por vez. Isso vai ser útil para o exemplo de você está com a temperatura ambiente de 30 graus e você quer fermentar a sua cerveja a 18 graus. Então você coloca dentro da geladeira, coloca lá o controlador, seta ele para 18 graus, ele está ligado na sua geladeira, vai acionar a geladeira para baixar a temperatura toda vez que a temperatura que ele estiver lendo lá no ambiente for superior a 18 graus. Você colocou 18, quando for superior a 18 ele vai acionar a geladeira e vai baixar. Chegou na temperatura que você quer, 18 graus, ele vai desligar a geladeira. E aí a temperatura vai começar a subir de novo. Quando chegar num limite de uma tolerância que o pessoal geralmente coloca em 1 grau ou meio grau, aí depende, né? Mas quando chegar na tolerância dele, né, digamos 1 grau, então vai chegar aos 19 graus, vai acionar de novo e vai baixar a temperatura para 18 e vai ficar fazendo esse jogo aí, ok? Já os controladores de 2 estágios são aqueles que podem controlar até 2 equipamentos de uma vez só, ou seja, ele pode fazer aquilo que o de 1 estágio faz, ou seja, acionar a sua geladeira para baixar a temperatura sempre que necessário, mas também ele pode acionar uma fonte de calor, uma resistência elétrica ou uma lâmpada que vai ser acionada toda vez que você precisar aquecer o ambiente da geladeira. No exemplo anterior, vamos supor que queremos a 18 graus a nossa fermentação, mas a temperatura está fria, como hoje aqui, estamos com 2 graus, né? Então eu quero que lá dentro da geladeira fique 18. Como é que eu faço? O controlador de 1 estágio não vai me ajudar dessa forma, né? Ele vai só baixar a temperatura. Eu preciso de duplo estágio, porque aí ele vai acionar a fonte de calor. Então ele vai fazer toda vez que estiver abaixo de 18 graus, que eu controlei, setei para 18, então se tiver 18 graus ele vai acionar a fonte de calor. Vai fazer subir até 18, quando chegar a 18 ele vai desligar. Essa temperatura vai começar a cair de novo, porque não há mais fonte de calor lá dentro,
Quando chegar na tolerância dele, vamos supor aqui 1 grau, então quando chegar a 17 graus, ele vai acionar de novo a fonte de calor e a temperatura volta a subir, chegando a 18 ele desliga. E se por acaso a temperatura passar disso, digamos que chegue a 19 graus, ele vai ligar o primeiro estágio, que é a geladeira, e vai baixar essa temperatura. Isso é bastante útil, principalmente não em épocas exatamente como agora, que aqui está muito frio, né? 2 graus, ele vai precisar só aquecer, ok? Mas vamos imaginar, até alguns dias atrás, aqui havia momentos do dia em que havia necessidade de aquecer, pela madrugada, ou à noite, ou muito pela manhã, precisaria aquecer, estaria abaixo desse exemplo de 18 graus. Mas à tarde fazia 25, 27 graus, então à tarde ele ia acionar a parte de um estágio, a parte de resfriamento. Então o controlador faz essa leitura e aciona o que for necessário, ou a geladeira ou a fonte de calor, a resistência ou a lâmpada nesse caso. Eu trouxe como exemplo para mostrar aqui para vocês esse controlador que eu estou usando, eu tirei da minha geladeira na verdade para mostrar aqui. Esse é um controlador da Full Gauge, modelo MT516, ele é de 2 estágios. O que ele faz? Deixa eu mostrar aqui como é que ele está montado, né? Ele tem a tomada que você vai ligar ele na tomada, na energia elétrica lá, ok? Tá aqui o fiozinho que liga ele na energia elétrica. E ele tem 2 saídas, né? Aqui para você ligar 2 equipamentos, ok? Que saem dele aqui, 2 equipamentos. Se ele fosse de um estágio, ele teria apenas uma saída, né? Liga o equipamento, a geladeira no caso, né? Mas como esse aqui é de duplo estágio, ele vai controlar 2 equipamentos, ele tem 2 saídas, ok? A montagem dele aqui. E claro, ele tem também um sensor que vai dentro da geladeira, de preferência dentro do posto termométrico do seu fermentador, mas se não tiver posto termométrico você pode colar no fermentador, na parede do fermentador e proteger ele com um isopor, um papelão, ok? Mas a função dele é fazer a leitura e a partir disso o controlador vai acionar uma das 2 saídas. Se ele for de um estágio, ele vai acionar a saída necessária daquela que ele conseguir controlar, ok? Aqui a manutenção dele é bem fácil de fazer e essa montagem que eu fiz aqui é para você não precisar fazer nenhum tipo de instalação na sua geladeira. Você só solta ele em cima da geladeira, assim, solta ele normal ali, joga pela borracha da geladeira, só abre a porta e joga para dentro, e coloca onde você quer o sensor e fecha a porta, ele vai vedar, não tem problema. E aí você liga a tomada da geladeira em uma das saídas, essa aqui azulzinha é para resfriamento, né? Liga a geladeira aqui, e a resistência elétrica também você vai ligar aqui, nessa outra saída aqui, às vezes é vermelha, às vezes é branca, né, do aquecimento, e você vai também, coloca a resistência pela borracha da geladeira também, não precisa fazer nenhum tipo de furação, recortar sua geladeira, estragar, porque aí você pode utilizá-la para outra finalidade algum dia, ou se você quiser trocar de geladeira, ela está intacta, ok? E aí você vai ligar o controlador, esse sim é que vai na energia, na tomada, liga ele e ele controla, aciona e desaciona, aciona e desliga, tudo que for necessário, ok? Mas aí você me pergunta, mas Fernando, eu tenho um controlador de um estágio apenas, eu consigo controlar para que ele aqueça agora que está muito frio, né? Na minha região também faz muito frio, e eu gostaria que ele aquecesse. Posso utilizar ele para aquecimento? Pode sim, porque o controlador de um estágio, a única limitação que ele tem é que ele controla apenas um equipamento, mas esse equipamento pode ser uma fonte de calor. Então você vai programar ele tem lá no menu dele, dependendo do modelo, é como você faz essa manutenção, mas todos têm essa opção de você inverter para ele controlar para aquecimento e não para resfriamento, ok? E ele vai acionar então toda vez que estiver abaixo e não quando estiver acima. Qual o problema disso? Ele vai te ajudar, vai, mas toda vez que você precisar esfriar, ele não vai fazer. Então você vai ter que ficar de olho mesmo assim, se por acaso a temperatura passar, alguma coisa assim. Ou se esse dia em específico não é um dia tão frio, um dia que pela manhã ou à noite é frio e à tarde começa a ficar muito quente, então você vai ter que ir lá, inverter de novo a programação dele, tirar da resistência, colocar na geladeira, então vai te dar um certo trabalho. Já o de duplo estágio é trabalho zero, você só coloca na tomada, diz lá o que você quer, ele faz tudo para você. Hoje, por exemplo, estou no final de uma fermentação de uma American Wheat aqui, e está fermentando a 20 graus nos últimos dias, só para fechar a fermentação,
e está a 20 graus dentro da geladeira, perfeitamente, apesar de aqui estar 2 graus a temperatura ambiente. Então a fermentação ocorre normalmente, eu já não preciso nem pensar na cerveja, ela está lá sendo muito bem conduzida pelo controlador. Eu achei muito importante falar sobre isso agora, especialmente que está frio aqui, falar dessa opção de 2 estágios que muitos cervejeiros não conhecem, não sabem que existe controlador para fazer as duas funções em um equipamento só, né? Então, para quem quer adquirir, a gente tem na nossa loja, facerveja.com, vou deixar o link aqui. É um equipamento bem simples e vale muito a pena, porque como já falei outras vezes, fazer cerveja é fermentar. Fermentação é a parte principal de fazer uma boa cerveja. De nada adianta fazer um mosto excelente num equipamento maravilhoso se você entrega esse mosto para uma levedura que vai sofrer para fermentar isso depois. Então é bacana você facilitar a vida da fermentação, ok? Mas não tenho controlador, não posso fazer cerveja? Claro que pode sim, né? Fazer cerveja tem que ser algo simples. Se você não pode comprar um controlador agora, se você não quer investir nisso aí, então vamos fazer estilos que possam ser fermentados em temperaturas mais baixas, ou vamos aceitar uma fermentação um pouco mais demorada, né? Depende muito de que cerveja você vai fazer, qual estilo, se você quer mais esterificação do fermento ou não, se você pode esperar mais alguns dias ou não, da levedura que você vai utilizar, enfim, uma série de fatores. Mas é possível fazer cerveja sem controle também. Você vai ter algumas limitações, vai ter que contornar de algumas formas, mas o importante é fazer a sua cerveja, ok? Bom pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, espero que tenham gostado e se gostou, deixa o joinha pra gente para ajudar a continuar mandando esse conteúdo de qualidade para você. Seu joinha, se inscreva no canal também e clica no sininho para receber as notificações. Um grande abraço, até a próxima, bora fazer cerveja!